Desenvolver o potencial empreendedor da região, elevar a competitividade e a produtividade de pequenos negócios, essa é a principal missão do Sebrae. E quem vai falar sobre isso é a Michele Sabino, gerente regional do Sebrae em São Carlos. Ela que também é especialista nas áreas de negócios, empreendedorismo, gestão de projetos e turismo. Vai poder compartilhar um pouco das suas experiências e sua atuação junto às 19 cidades atendidas pelo escritório do Sebrae de São Carlos. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada por estar aqui hoje, achar um tempo aí na sua agenda para contar um pouquinho da sua trajetória, né? E também como começou no Sebrae. Conta um pouquinho para nós. Sim, obrigada, Patrícia, pela oportunidade de falar em Araras e toda a região, agradecer a TV Conecta, agradecer a CIA Araras, uma grande parceira aqui no município também. E, claro, a oportunidade de compartilhar um pouco mais do quanto o Sebrae ele vem atuando aqui na região. E contando um pouco da minha trajetória, né, eu atuei, na verdade, em todos os setores, então, desde poder público, então trabalhei com programas como o Ministério do Turismo, primeiro programa no Brasil, trabalhei em prefeituras, já fui presidente de conselhos municipais, conselho de turismo, já atuei em Conventions Bureau, então entidades do terceiro setor, em empresas privadas, então a Siemens, por exemplo, e atuação com foco sempre em fortalecer o desenvolvimento local, fortalecer a integração de lideranças locais em prol do município, em prol das vocações dos municípios. E no Sebrae há quanto tempo, Michele, que você já está? Há 10 anos no Sebrae. Então, eu comecei no Sebrae em Guarulhos como consultora. O Sebrae tem um programa de talentos gerenciais e há 2 anos eu estou em São Carlos, na regional, trabalhando e atuando como gerente regional. E como eu te apresentei, o Sebrae hoje de São Carlos, ele está aí junto a 19 cidades aqui da região, né? E cada cidade tem a sua vocação econômica, né, Michele? Como que o Sebrae desenvolve estratégias para promover esses projetos nessas localidades e que sejam mais assertivos? Perfeito. É interessante que o Sebrae, né, do Sistema S, é o único que atua nos 4 setores da economia. Então, serviço, comércio, indústria e o agronegócio. Então, a gente consegue identificar em cada município quais são as quantidades de empresas no setor, na atividade, entender qual que gera mais emprego, mais receita pelo município. E, além disso, tem um reconhecimento vocacional. Então, as empresas que têm mais representatividade, existe um reconhecimento pelo governo do estado de São Paulo, que são os arranjos produtivos locais. Então, nós temos aqui na região uma riqueza em relação à economia local. Tanto na área de construção civil, que é muito forte, tanto na área de turismo, quanto na área também de agronegócios, na área de tecnologia, na área de cerâmica e assim por diante. Então, o Sebrae, como ele atua de uma maneira muito transversal, a gente consegue atuar e desenvolver políticas públicas, melhorar a conectividade dessas empresas, trabalhar as cadeias produtivas e fortalecer a região. E, Michele, para desenvolver isso, são necessárias parcerias? Isso é parte de uma atenção especial do Sebrae para que a coisa realmente aconteça nos municípios? O que a gente percebe é que são vários atores que atuam com os mesmos públicos-alvos. E o Sebrae ele vem para melhorar esse ambiente empreendedor. Então, como que a gente faz? Identifica quais são as entidades locais, então desde público, privado, terceiro setor, sociedade civil, os empresários, lideranças empresariais, e isso tudo a gente traz para fazer uma governança, e essa governança que vai entender quais são as estratégias do destino do município. Por quê? Porque aí você tem uma competitividade muito maior, não internamente entre empresas, mas você vai atrair investimentos, clientes de outras regiões. Então, o nosso papel é enxergar essa oportunidade e trabalhar em rede. Muito bom. E a gente aqui, né, Araras é uma estância turística hoje, a gente percebe que tem muitos municípios nesta região com vocação turística. E como que o Sebrae atua para desenvolver também esse potencial turístico? Sim, é uma área que é muito forte e ela também atua em diversos setores, né? Então, a gente tem desde o artesão até uma hotelaria, restaurantes, atrativos, então ela permeia vários lugares. E o Sebrae ele vem com programas estruturados para apoiar
tanto o empresário a se qualificar, a agregar valor e a se conectar, porque o turista ele vai utilizar os serviços do município. Então ele vai se hospedar, ele vai no restaurante se alimentar, vai fazer compras, vai conhecer os lugares e isso faz com que os empresários do destino, eles são parceiros e não concorrentes. Então cada vez mais se conectando, vai gerar mais aumento de clientes e isso aumenta o faturamento, que é que todo empresário tem como objetivo. Michele, eu tenho um dado aqui, que 99% dos CNPJ são das micros e pequenas empresas, que respondem por 76% das contratações com carteira assinada em 2022. Um número muito expressivo de participação dos pequenos negócios na economia brasileira, né? Como qualificar e tornar esses profissionais mais competitivos? Esse número ele foi muito expressivo em relação à pós-pandemia também, durante e pós-pandemia. Chegamos a 1 milhão de MEIs em todo o país. Então, isso a gente sabe que é por conta de necessidade, muitas vezes. O que o Sebrae vem para apoiar o empresário é transformar essa necessidade para oportunidade, para que ele consiga enxergar de como que aquela competência, aquela habilidade para gerar receita, então fazer um bolo, para fazer alguma parte de beleza estética, construção civil, que são as áreas de MEIs mais que ampliaram o mercado nesse momento. O que acontece? Esses empresários não se enxergam muitas vezes empreendedores. E aí eles não se qualificam, não analisam como formar preço, não entendem como buscar mercado, segmentar mercado. E aí essa falta de gestão, de estruturação, de planejamento, infelizmente faz com que esses empresários não sobrevivam no mercado. Então o Sebrae ele quer levar a informação, por isso a parceria com tantas entidades, para que a informação chegue a todos os empresários, a todos com a oportunidade de desenvolvimento, de crescimento, de geração de renda e geração de empregos no município também. Aproveitando esse gancho, hoje essas empresas que são atendidas pelo Sebrae, existe uma estatística do aumento de faturamento nessas empresas? Sim, temos sim. Atualmente existe um leque grande de empresas que ainda não utilizaram os serviços do Sebrae. Né? Então, a gente atualmente atende 21% apenas, né? Não porque o Sebrae não quer, mas às vezes o empresário não buscou a oportunidade. Então, tem várias oportunidades aqui, mesmo em Araras tem o Sebrae aqui, que a gente vai falar também dele. Mas é importante entender que quando esses empresários buscam o Sebrae, nós temos sim esses dados. Na nossa região, 30% a mais de faturamento as empresas que participaram e são atendidas pelo Sebrae em relação às não atendidas pelo Sebrae. Então, é um indicador muito interessante, porque toda empresa busca aumento de faturamento e 30% realmente é um valor muito interessante em relação aos não clientes. Que não são atendidos, né? E você falou que existe uma seta, muitas pessoas, né, que são MEIs, não se veem empreendedoras. Esse é um fator existe essa resistência de muitas empresas não buscarem esse atendimento, esse suporte do Sebrae. Esse é um dos fatores. Tem mais algum? É um dos, é isso mesmo. Como muitos fazem um bico, abriram por algum motivo de prestação de serviço, abriram por conta de auxílios, e aí muitas vezes eles não identificaram as oportunidades. Então, quando a gente fala em oportunidades, se ele não se enxerga empreendedor, ele não vai enxergar que o Sebrae, a Prefeitura, a CIA podem ser entidades que vão contribuir com ele. Né? Muitas vezes ele nem sabe quais são os serviços disponíveis para esse tipo de atendimento. Um outro perfil também de pessoas são aquelas que já estão há mais tempo no mercado e não se requalificam, porque a gente sabe que o mercado ele é muito dinâmico, ele vem constantemente mudando. E por que muda? Na verdade, o cliente muda, né? O cliente busca novas experiências, busca novos serviços, e se a gente não estiver atento a esse mercado, a empresa ela também não sobrevive, mesmo estando há anos, décadas no município. Então, é essencial que também estes que estão há mais tempo no mercado também busquem qualificação. E a gente tem, então, essa empresa de pequeno porte que muitas vezes enxerga que o Sebrae, ele atende apenas o MEI. E não, nós temos soluções mais avançadas para todo momento do empreendedor, para quem quer empreender, para quem está iniciando o empreendedorismo e para quem já está mais avançado, porque nós temos missões internacionais também para levar ele para outros países. A gente vai ter agora uma feira em janeiro, que é a NRF,
que é a maior feira do comércio varejista no mundo, em Nova York, e os empresários podem estar lá participando e conhecendo tendências para trazer para o Brasil. E agora eu quero saber da Michele, quais são os problemas mais comuns ao iniciar um negócio? O que culmina de fato para que uma empresa não sobreviva, Michele? São alguns fatores, né? Mas a gente tem mapeado sim os principais. Sim. O principal é que muitas vezes o empresário, ao buscar uma oportunidade de empreender, ele vai empreender escolhendo porque ele tem uma habilidade técnica. Então ele já faz aquela atividade operacional. Mas quando ele abre uma empresa, ele tem que ter complementos de habilidades, que são a parte de gestão. Então, esse é um dos pontos críticos dos empresários, que é saber a formação de preço, entender como gerenciar os custos da sua empresa, entender o seu cliente. Então, muitas vezes ele olha o que ele gosta, e o que ele gostaria de ser atendido com aquele serviço ou aquele produto, mas ele tem que enxergar o que o cliente precisa. Quantas empresas de comércio varejista, lojas de roupa, que fazem compras pensando no seu gosto e sem pensar no gosto do cliente? E aí reclama, nossa, essa arara não sai, não sei por quê. Mas, na verdade, não está olhando para o mercado, para o cliente. Então, esses são os pontos críticos. Outro ponto crítico é a atualização, se qualificar e buscar como otimizar esses recursos, que são escassos. Então, o tempo, recursos financeiros, recursos humanos, e entender que toda essa parte de estruturação, ela pode ser apoiada pelo Sebrae gratuitamente. Então, muitas vezes, tecnologias que vão agregar e otimizar o dia desse empresário para que ele consiga enxergar cada vez mais a estratégia da empresa e menos o operacional da empresa. Conseguir ter aquele olhar mais amplo para a empresa, Que é justamente onde o Sebrae atua nessa parte de gestão, Michele? Exatamente. E aí o outro ponto crítico que eu posso até complementar é o acesso a crédito. A gente sabe que o pequeno empresário, ele tem mais dificuldades em conseguir crédito, com juros muitas vezes mais não tão competitivo como para uma grande empresa. Então, isso é um grande desafio. E o Sebrae ele vem para apoiar também, com parcerias com o Banco do Povo, parcerias com outras entidades, fintechs, até para conseguir ter um fundo garantidor para aumentar aí sim a valorização desse crédito, onde o pequeno empresário ele tenha uma garantia maior e um juros menor. E, Michele, eu acredito que seja uma dúvida muito comum para quem está começando a empreender. Como que o empreendedor consegue ver uma nova oportunidade de mercado? Primeiro, ele tem que estar antenado, Ele precisa observar, participar de cursos, participar de atividades que envolvam governanças locais, estar atento a eventos e feiras de mercado, então entender quais são as missões. O Sebrae mesmo, como eu disse, leva para algumas feiras, então tanto em São Paulo, existem várias feiras de setores diversos. Isso faz com que ele comece a enxergar de uma forma plural e, a partir dali, entender o que ele tem de habilidades, o que ele tem de rede de relacionamentos, de recursos, para conseguir colocar em prática aquele negócio. E um ponto essencial é entender sempre a dor do cliente. Quando a gente enxerga que o cliente tem uma necessidade e ele pagaria por uma solução, é uma ótima oportunidade. Então, você primeiro enxerga um cenário de tendências, não é um cenário de moda, modismo, São empresas que estão na moda e que vão logo encerrar atividades. Mas são setores de tendências. Então, por exemplo, a área de tecnologia é uma área de tendência forte, a área da saúde é uma área de tendência forte, cada vez mais pós-pandemia as pessoas estão buscando bem-estar, estão buscando soluções que tragam conveniência. Então, isso faz com que você tenha um leque de oportunidades de novos serviços, novos produtos atualmente no mercado. E aí, esses clientes estão buscando essas experiências. E aí é onde tem a oportunidade de gerar um novo negócio. Ou seja, tem muito oceano azul aí para ser explorado, Michele? Muito. É isso mesmo. E, Michele, como que é a atuação hoje do Sebrae aqui em Araras? Para quem que é destinado àquele atendimento? Vamos falar um pouquinho desse trabalho que o Sebrae desenvolve aqui em Araras. É uma parceria incrível com a Prefeitura Municipal de Araras, junto com a CIA Araras. Essa parceria faz com que
o Sebrae consiga ter um ponto de atendimento na cidade de Araras, o que facilita o acesso, o que faz com que as pessoas que querem empreender, as pessoas que já empreendem, possam ir lá de forma presencial, ser atendida por duas pessoas incríveis. A gente tem a Lígia, tem a Carla, que conhecem muito de Sebrae, para trazer essas oportunidades. O que está disponível na prateleira de soluções de gestão, de acesso a crédito, acesso a mercados com rodadas rodadas de negócios, programações, cursos presenciais, online, tem curso via WhatsApp, então não tem desculpa para se qualificar. Tem diversas formas e canais. E o Sebrae aqui é um ponto de apoio para identificar também demandas. Então, um grupo de empresas tem interesse e precisa se qualificar em relação a compras públicas, por exemplo. A licitação do ano que vem vai ser, 1º de abril do ano que vem, vai mudar a licitação. Ou seja, todas as empresas vão precisar se qualificar novamente e entender como participar desse novo processo. Então, é acesso ao mercado. Sim, as prefeituras, né, são as que mais compram no município. Então, olha que oportunidade incrível. E aí, se tem uma demanda local, o Sebrae aqui, ele vai junto identificar com o Sebrae São Carlos, na nossa regional, e a gente vai trazer um programa especialmente para cá, e aí trazer essa atividade para os empresários de Araras. Bacana. Michele, vamos falar um pouquinho também, bem pontual agora, um evento que o Sebrae está promovendo aqui, que vai acontecer na semana de 21 a 23 de novembro, que é uma conexão com o empresário conectado com o mercado, de qualificação. Conta para nós como que vai ser esse projeto, para quem se destina, e é gratuito também, né, Michele? Sim, sim. Esse é um exemplo, né, em relação a uma demanda local da região, dos empresários. E os empresários, eles estão precisando o quê? Entender esse novo mercado, esse novo cliente que eu falei, que ele quer novas experiências, ele quer estar atento a essas soluções que as empresas estão oferecendo. Então, a gente traz a oportunidade para o empresário também olhar para dentro e enxergar, primeiro, como que ele toma decisões mais assertivas, com inteligência emocional. Então, esse é o primeiro tema. A gente sabe que pós-pandemia, as emoções, elas foram, né, abaladas. Então, a gente toma muitas vezes decisão de uma forma desequilibrada e nem sempre é assertiva. Então, a gente vai trazer como tomar as melhores decisões para gerar resultado. Em vista disso, a gente vai entender também como atrair esses clientes, quais são as estratégias de divulgação para você ser mais assertivo, para entender seu nicho de mercado, para conseguir apresentar e gerar uma expectativa que de fato você vai cumprir. Né? O principal é isso. Hoje em dia o Google vai falar se você fez ou não fez um bom serviço. Então é importante que você gere uma expectativa que seja atendida. Então, como atrair o cliente certo para a sua empresa? E o terceiro, como que você junta então toda essa informação e faz um planejamento, um plano de marketing para que você tenha ao longo do final de ano e 2023, você consiga ter uma programação para conseguir alavancar o seu negócio com oportunidades de datas comemorativas, oportunidades locais, entender como que você vai programar as suas vendas ao longo de 2023. Então, um plano de marketing é essencial e estruturado pensando no pós-pandemia. E gratuito todo esse programa, né, Michele? Esse programa é 100% gratuito, ele é presencial, a partir das 19 horas, então o horário que também pós-comércio, e é para todo mundo aproveitar, com certeza, além do conteúdo, tem também a conectividade com outras empresas. Você vai também fazer parcerias, por isso a conexão. Exatamente. Conectar não só com conhecimento, mas conectar principalmente com oportunidades e com empresários locais. Isso é importante hoje. E, Michele, vamos falar um pouquinho desse projeto do primeiro emprego, que está em Araras. Muita gente está à espera de saber notícias do período de inscrição. A gente sabe que já foi aprovado pela Câmara. Como que vai funcionar isso? Esse programa ele é pioneiro em Araras, é um programa que vai realmente gerar um resultado incrível, porque o grande problema do empresário, do comércio, enfim, ele quer contratar, mas uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, uma pessoa qualificada. E as pessoas que estão entrando no mercado querem a chance de ter o primeiro emprego para conseguir ter essa experiência. E aí esse programa veio de uma maneira incrível, então a Prefeitura Municipal, o Pedrinho, né, o prefeito, ele teve essa iniciativa, essa ideia de fazer o quê? Bom,
Vamos fazer parceria com a CIA, junto a Araras, para que os empresários possam utilizar o seu espaço para gerar essa experiência para as pessoas que não têm carteira assinada. Então, acima de 16 anos, não têm carteira assinada, serão qualificadas, então terão qualificação de atendimento ao cliente, como gerar consultorias mais assertivas ao cliente, como ter também inteligência emocional, habilidades, né, para atender esse público. Então, a qualificação é um ponto-chave onde o Sebrae vai contribuir e a grande sacada é que os primeiros 3 meses a prefeitura vai pagar um salário mínimo paulista, né, mais os benefícios, e aí após esses 3 meses, com uma avaliação, né, esse profissional qualificado e com experiência, o empresário vai contratá-lo nos próximos meses. Então, é um programa que traz a oportunidade de experiência, a oportunidade de qualificação e geração de emprego. Então, realmente é um programa que vem para trazer um case e um diferencial para todo o estado de São Paulo. Muito bom, Michele. Muito bom poder encerrar, inclusive, com essa notícia para Araras. E até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos os parceiros, obrigada Araras e região por trazer soluções cada vez mais importantes para os empresários e o Sebrae está aqui para apoiá-los. Muito obrigada, Michele, pela sua participação e até o próximo programa.